A poesia polonesa no século XX. Tiago Alewicz, pianista e pesquisador. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Ao Estúdio 36. Poesia tem muito a ver com ritmo, com melodia, com textura de palavra. Dá para traduzir poesia? O que se perde pelo caminho e o que não se perde? É realmente isso que vai se tratar nesse sarau, na segunda-feira, lá no Estúdio Clio. O desafio da tradução da poesia, né? O desafio em conseguir uma fluência, uma fluidez para esse texto poético. Aqui eu trato de 3 poetas do século XX. Né? Nós não temos aquela fluência da poesia romântica, da rima, do ritmo, né? É um texto mais livre, então, de certa forma, acaba facilitando a poesia, facilitando essa tradução. Mas, de qualquer forma, a tradução sempre é complexa. Ainda nesses tempos eu estava comparando algumas traduções, principalmente da literatura polonesa, né, onde hoje no Brasil nós não temos muita literatura polonesa traduzida diretamente do idioma original. Nós tivemos aí algumas edições do Sienkiewicz, Nobel de Literatura, traduzidas do francês na década de 40, 50, e depois uma editora brasileira, de uns 10 anos para cá, tem comprado direitos autorais de alguns autores poloneses. E aquele da Jornada de Literatura? O Buiko. Que estava desfilando contigo lá. Sim. O Buiko hoje, né? Ele está entre... representa um desses autores traduzidos, e traduzidos muito bem. Aquilo foi direto do polonês, não? Era o trem? Direto o Trem de Ouro. O Trem de Ouro. Isso. Diretamente do polonês e traduzido muito bem pelo Tomasz Barciński, que hoje é quem detém o monopólio da tradução da literatura polonesa no Brasil, que é um grande tradutor. E o Buiko hoje ele está na lista dos 10 mais vendidos na Polônia. É mesmo? Na Alemanha, ele lançou o romance na Alemanha, em comemorando a Revolução Comunista, em outubro do ano passado, e ficou durante 3 ou 4 meses entre os 3 romances mais vendidos na Alemanha. Olha que um polonês na Alemanha é complicado, né? É bem complicado. Tem toda uma questão de preconceito mesmo, né? Sim, enfim, da Alemanha em relação à Polônia. Na Alemanha, as piadas que nós fazemos aqui com portugueses, na Alemanha fazem com poloneses. Assim mesmo nos Estados Unidos, principalmente na grande colônia de Chicago, né? Os poloneses são o assunto das piadas. Bom, e tu estás traduzindo, tu estás, de certa forma, enfrentando esse monopólio agora corajosamente, né? Se bem que o Barciński, que é esse tradutor que eu mencionei, que mora no Rio de Janeiro, ele não traduz poesia, ele só traduz prosa. E o teu desafio, que imagino que chega uma hora assim, mas essa palavra aqui, ela fica melhor, exatamente, mas ela foge um pouco do significado. Exatamente. Então, qual é a tua opção na hora da tradução? É a sonoridade, é a estética ou é a fidelidade absoluta ao significado da palavra? Olha, eu posso te dizer que eu sou um purista. Quando eu falo de língua polonesa, que é um idioma que tem 7 casos de declinação, que eu posso brincar com a posição das palavras, que a frase não vai perder o sentido. Então, devido a essa brincadeira que é possível ser feita, né, com a posição das palavras... Brincadeira para quem sabe, né? Para quem não sabe é um pesadelo. Exatamente. Né? Mas eu sou fiel até a posição das palavras no texto original. Por exemplo, tu pode traduzir, dar uma então, por exemplo, assim, tem se a autora, aqui no caso da Wisława Szymborska, que é uma Nobel de Literatura de 96, colocou um verbo no início do verso, aquele verbo vai permanecer no início do verbo. Tá? Então, se o objeto direto é a segunda palavra, ela vai ter que estar lá. Mas no polonês eu posso jogar o objeto direto... Ouviram do Ipiranga as margens plásticas, fica assim. Exatamente. Em português, se eu trocar, eu posso perder o sentido. Mas no polonês, devido aos casos de declinação, eu não tenho essa perda. Pode dar um exemplo nas duas, em polonês, um trecho e a tradução? Posso te dar assim. Aqui, por exemplo, tem exatamente que eu... um poema chamado A Gentileza dos Cegos, que eu enfrentei exatamente isso e comparei com uma tradução feita em Portugal, que diz assim: o poeta lê seus versos para os cegos, não previa que fosse tão difícil. Treme sua voz, treme em suas mãos. Eu já encontrei traduzido em língua portuguesa em Portugal, o poeta lê seus versos para os cegos, não previa que fosse tão difícil. Sua voz treme, suas mãos tremem. Mas a Wisława Szymborska colocou o verbo no início.
do verso. Então, eu permaneço o verbo no início do verso. Não me dou ao luxo de fazer essas trocas, né? E o que acontece também, quando tratamos de poesia do século XX, é como eu falei inicialmente aqui no nosso bate-papo, né? Não há essa preocupação com a rima. Né? Claro, o texto precisa ter uma fluência. Então, alguns tradutores resolvem dar um sentido mais poético, dar um ar mais poético para o texto. Mas, em momento algum, Wisława Szymborska quis que seu texto fosse poético. Seu texto é um texto cru, é um texto limpo, um vocabulário simples. Como é que tu sabes que ela não quis dar um tom poético? Conversas com Wisława Szymborska. Ah, tá, então tá. Não, e até isso. Você lembra de um filme, eu não sei qual é, do Woody Allen, que ele está na fila do cinema discutindo com um cara sobre Marshall McLuhan, e eles estão discutindo, e um cara diz uma coisa, ele diz outra, e daqui a pouco ele espera um pouquinho, ele vai lá e busca o Marshall McLuhan e... Aí, então, tu fizesse isso comigo agora. Então, matasse. Não, porque isso é complicado, né? Saber exatamente o que o autor quis quando escreveu. Sim. Tu conversaste com ela, então... Claro. E ela é uma autora ainda que ela está viva, está com 85 anos, recebeu o Nobel de Literatura em 96. E o mais curioso de tudo é que eu recebi um dado esses dias, quando estava preparando o material desse sarau, que faz parte de todo um programa de cultura polonesa que o Estúdio Clio tem, né? Que foi um devaneio do Marshall, que um dia ele chegou para mim e disse, não quer fazer uma memória cultural polonesa? Eu falei, faço. Então, o Consulado da Polônia, a Embaixada de Brasília, fez um investimento, né, financia esse programa e já está no seu 2º ano de edição. No ano passado, 18 atividades, este ano tenho mais aproximadamente 20 atividades, então voltadas para todos os campos do conhecimento acerca da cultura polonesa, da arte, do humanismo, e lançando também um livro no final do semestre com um apanhado geral de toda a programação do ano passado, né? Então, com 7 artigos escritos por mim, publicados, para disponibilizar aí. E esse evento, dia 26, segunda-feira, 7h30 da ele é um sarau? É um sarau. Tu vais ler em polonês e português ou não? Ler alguns trechos, algumas passagens em polonês, até para trabalhar a questão da sonoridade. Podes ler alguma coisa em polonês para a gente agora, para ter uma noção da textura do idioma? Então, Czesław Miłosz, que é também um Nobel de Literatura de 1980. Quantos Nobéis de Literatura tem? Tu já citaste 3 aqui, pelo menos? Né? Na literatura temos 4. 5 se eu considerar o Isaac Bashevis Singer também, que é naturalizado americano, porém nasceu na Polônia. Então, 5 prêmios Nobel, sendo de 5, 3 de prosa e 2 de poesia. Muito legal. Então, o nome do poema é Okno, Janela, que diz assim: Wyjrzałem przez okno w Braszku i zobaczyłem młode jabłonki przeroczyste w jasności. A kiedy wyjrzałem znowu, w Braszku stała tam wielka jabłoń obeszczona owocem. Więc dużo lat pewnie minęło, ale nic nie pamiętam, co zdarzyło się we śnie. Mais ou menos em português? Mais ou menos. Não diz, olhei pela janela ao raiar do dia e vi uma jovem macieira, diáfana em meio à luz. Quando olhei de novo ao raiar do dia, lá estava uma grande macieira carregada de fruto. Passaram-se de certo muitos anos, mas não me lembro de nada do que aconteceu neste sonho. Parece mais curto em português. Pode ser. Pode ser? Legal. Bom, tudo isso e muito mais, então, dia 26 de maio, segunda-feira, 7h30 no Estúdio Clio. São 30 vagas apenas? Apenas 30 vagas. 30 vagas. E, em geral, o quê? Vai o pessoal de ascendência polonesa ou também não, tem e gente... é uma surpresa do programa, este programa Memória Cultural Polonesa, que vem cativando o público do Estúdio Clio. O público que já é frequente à casa, então... agora está podendo desfrutar, né, da literatura, da música, da gastronomia polonesa lá nessa programação. Então, R$15 público em geral, R$10 professores e estudantes. Estúdio Clio fica na José do Patrocínio 698. Tiago Alevich, pianista, pesquisador e curador do Estúdio Clio. Obrigado pela presença aqui no Estúdio 36. Sorte e sucesso. Valeu. O programa está terminando. Boa noite e até amanhã. Valeu, cara. Obrigado.